Ainda sobre as identificações e o olhar. Para continuar o tema, eu vou ler aqui para vocês uma lenda que eu separei, uma lenda mongol. Posto que nunca tinham conhecido uma lenda mongol, né? Hoje vocês vão conhecer, uma lenda muito interessante. Então eu vou ler aqui, ó. É bem curtinho. Era uma vez uma praga que atingiu os mongóis. Os saudáveis fugiram, deixando os doentes e dizendo que o destino decida se eles devem viver ou morrer. Entre os doentes havia um jovem chamado Tarva. O seu espírito deixou o corpo e chegou ao lugar dos mortos. O governante daquele lugar disse a Tarva: por que deixaste o teu corpo enquanto estavas vivo? Ora, respondeu Tarva, eu não esperei que tu me chamasses, simplesmente vim. Comovido com a presteza com que o jovem obedeceu, o cão do inferno disse: a tua hora ainda não chegou, deves retornar, mas podes levar daqui o que quiseres. Tarva olhou em volta e viu todas as alegrias e todos os talentos terrenos, riqueza, felicidade, riso, sorte, música, dança. E disse: me dê a arte de contar histórias. Porque Tarva sabia que as histórias podem congregar todas as outras alegrias. E assim, Tarva retornou, o espírito de Tarva retornou ao seu corpo, mas quando chegou, constatou que os corvos já lhe haviam arrancado os olhos. Como não podia desobedecer ao chefe dos infernos, ele reentrou no próprio corpo e viveu cego, porém conhecendo todas as histórias. Passou, assim, o resto da vida viajando através da Mongólia, contando contos e lendas e trazendo às pessoas alegria e saber. Para entender a historinha, ficou claro que ele saiu em espírito, voltou, quando voltou o corpo em si já tinha sido devorado pelos corvos, o espírito entrou e continuou vivendo, só que como um cego. Essa relação entre cegueira e lucidez é muito interessante, absolutamente reveladora para o nosso tema aqui no curso, especialmente nesse primeiro encontro. O Decamerão, livro do Boccaccio, livro medieval, né, é também uma história de peste, da onde surge um narrador. Eles precisam se refugiar da peste, se isolam, e a partir dali surge alguém que conta a história, né? As Mil e Uma Noites, conto famosíssimo, a história, né, vocês sabem, ela, todas as noites, contava uma nova história ao sultão para fugir da morte. Olha a semelhança dessas histórias. Eu estou pegando aqui, elencando vários mitos e poemas e histórias, etc., que relacionam essa necessidade de fugir da morte com a narratividade, com a ficção, com a expressão artística, né? E com a visão, que é, acho que, o nosso caso central aqui. Mas, no poema A Máquina do Mundo, o Drummond renuncia a uma verdade. O eu lírico do Carlos Drummond renuncia à verdade de tudo. Vocês conhecem A Máquina do Mundo, né, gente? Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque isso aqui é um ponto importante. Alguém não conhece o poema Máquina do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade? E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos. Nunca ouviu? Era pausado e seco, e como se negras formas fossem lentamente se diluindo na escuridão maior vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado. A máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava e só de ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável pelas retinas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto. E pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debochada no rosto do mistério, nos abismos.
O Drummond começa o poema assim, descrevendo uma crença medieval de que o universo era composto da Terra, o Sol, que era fixa, o Sol girava em torno da Terra, e todos os planetas, estrelas, e Lua, etc. E existia ao redor da Terra discos subsequentes, que eram em número de 7. Então, o universo inteiro eram 7 discos, 7 globos, né? Cada um menorzinho, e no centro deles tinha a Terra. O mais alto, o mais longe, o maior dos círculos era o Empírio, que era onde vivia Deus. Essa era uma crença que, durante a Idade Média, se tinha da constituição do universo. Né? Isso antes de Galileu, obviamente, antes do heliocentrismo e etc. Aí, o Luís de Camões, na sua grande obra, nossa caríssima Os Lusíadas, que é uma história meio ridícula, eu acho que ele merece essa crença, que ele conta a história das navegações, e a história de Vasco da Gama, e como Vasco da Gama contorna, né, o cabo da África, etc., para em vários pontos da África, dá a volta ao mundo, etc., e acha que chegou nas Índias. Essa é a história dos Lusíadas. Bom, tem um momento, é absolutamente patético, patético no sentido realmente patético do livro, mas que é incrível também, que pelas conquistas de Vasco da Gama e dos navegadores, seus subordinados, as deusas do Olimpo descem do céu, se apresentam a Vasco da Gama e a esquadra deles, e mostram para Vasco, a deusa Tétis, Tétis, que é a mãe de Aquiles, leva o Vasco da Gama até o alto de um monte e mostra para ele no horizonte a máquina do mundo. Uma projeção assim da máquina do mundo. Isso está lá nos Lusíadas. É uma cena impressionante, né? Primeiro que ela tem um quê de patético, no sentido pleno da palavra, porque, puta que pariu, né? As deusas do Olimpo vão apresentar a verdade absoluta do universo para Vasco da Gama, que era um navegador, sei lá de que tipo de... Né? É aquela idolatria típica, né, do Luís de Camões, enfim, de dar crédito para os navegadores, de transformá-los em grandes mártires. Mas o curioso é que, e tem mais, na sequência dos Lusíadas, as deusas do Olimpo, as outras, têm relações sexuais com os marinheiros da tropa do Vasco da Gama. Os marinheiros da tropa de Vasco da Gama, composto basicamente de degredados, de bandidos, né, transam com as deusas do Olimpo, que descem como um presente. Esse é o dos Lusíadas, nosso grande poema da língua portuguesa. Né? Não, mas é um grande poema mesmo, só que tem essas partes, que, francamente. Né? Bom, o que o Drummond faz? A Máquina do Mundo, chama assim o nome do poema, né? É considerado um dos 100 melhores poemas do mundo. Isso é um conselho internacional, um dos 100 melhores poemas do mundo. Realmente, é um poema brutal. Vocês leiam, por favor, o que eu declamei agora, só um pequeno trecho do início, tá? Eu separei um trecho do final, porque no caso aqui é o que nos importa mais, mas por favor, não deixe de conhecer esse poema. Ele é absolutamente magnífico, assim. E é um decassílabo. Todos os versos, ele consegue fazer aquela maravilha em métrica, ainda formal. No final do poema, o que o Drummond explicita no poema é isso que eu declamei no início, né? Que a máquina do mundo se entreabriu para quem de romper já se esquivava e só de ter pensado se carpia. Ou seja, do nada, a máquina do mundo se mostra para ele, poeta, o eu lírico do Drummond. Então aí ele vai descrevendo a máquina, é lindo assim, porque daí ele fala algo, por exemplo, é tudo que define o ser terrestre e se prolonga até os animais, e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios, dá a volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo. Ele vai assim descrevendo o que ele vê na máquina do mundo, né? E como é que termina o poema? O que resulta disso? Termina assim. Vou ler, tá? Que esse que eu não tenho de cor. Baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas. Brutal.
brutal esse poema. Esse de mãos pensas, cada palavra ali é um cálculo preciso, porque de mãos pensas é assim, né, com as mãos pendentes, só que pensar é a mesma origem do verbo pensar. É a mesma coisa, pensar é isso, é sopesar, como as mãos pensas. Ou seja, no poema, a máquina do mundo se mostra para Drummond e ele, o eu lírico dele, o eu lírico do poeta, faz o quê? Rejeita a verdade do mundo. Diferente do Vasco da Gama, que aceita, né, e que se entende sabedor agora da verdade universal, o poeta rejeita a verdade. Essa é a grande lição da máquina do mundo. É isso que faz o artista, por isso que ele nunca chega numa solução. Por isso que nunca pode se cristalizar. Quando se cristaliza, durante muito tempo é porque tem alguma coisa errada. Essa identificação, essas coisas, essa solução, essa forma tem que quebrar-se em algum momento para vir outra forma. E esse momento é doloroso. Outros exemplos que relacionam a cegueira e a lucidez. Famosíssima tragédia grega, a mais famosa das tragédias gregas, qual que é? Aposto que todo mundo sabe, não precisa nem ter lido o teatro grego, sabe? É o teatro grego mais famoso de todos. Só os psicanalistas é que não vale responder, porque daí aí é fácil demais. Tragédia de Édipo. Né, todo mundo sabe que é complexo de Édipo, fica falando, pois é, vem do Édipo, que é uma trilogia de Sófocles, né? E que tem uma cena brutal também, uma cena muito impressionante. Eu lembro que assim, eu reprimi um grito quando li na peça original, a primeira vez, uns anos atrás, que é o momento em que o Édipo se cega a si mesmo, ele fura os próprios olhos, né? A tragédia do Édipo, que é o Édipo rei, começa com uma peste, de novo, a peste, uma morte, né? A cidade está sendo simplesmente, as pessoas estão morrendo, assim que nem moscas, e a cidade é Tebas, tá? Brandindo seu archote, o deus maléfico da peste devasta a cidade e dizima a raça de Cadmo. É assim que é descrito o início da peste. E aí o Édipo, quando descobre, enfim, que ele é a causa da peste, porque a cidade está sendo castigada pelo fato de ele, Édipo, ter casado com a própria mãe, ter dormido com a mãe e ter matado o próprio pai, a história vocês todos conhecem, ele, num gesto assim de loucura, né, ele se exila, ele é exilado, ele é expulso da cidade e ele fura os olhos. O Heidegger, filósofo alemão, ele diz que ele entende que esse ato de autocegar-se do Édipo é como se fosse um declinar de uma aparência. Aí ele vai dizer algo mais ou menos assim, porque do ato de cegar-se surge uma revelação, como se ele pudesse ver, só que de outra forma. O declínio da aparência que se encoberta para a exposição do ser. Eu não li isso direto de Heidegger, tá, gente? Não tenho essa capacidade. Eu li de comentadores de Heidegger. Mas a gente pode entender isso, que é muito interessante. O declínio da sua aparência, porque ele cegou-se, então ele não podia mais ver nem a si mesmo, nem a aparência das coisas, que se encoberta, a aparência se encoberta para a exposição do ser. Então, o Heidegger considera esse autocegamento como uma revelação. Ele faz um tracinho, né? Revelação. Muito interessante, né? Ele se cega para ver melhor a sua própria condição, para que não seja mais enganado pelas aparências como até então ele tinha vivido. Ele foi depois de muito adulto, depois de muitos anos, que ele descobriu que ele casou com a própria mãe. Ele não sabia, né? Outros exemplos na história aí, mitológica e tal, que relacionam cegueira e lucidez, que eu separei. O adivinho Tiresias. Talvez não seja tão íntimo aí de vocês, mas o Tiresias aparece também na tragédia do Édipo, mas ele vai aparecer principalmente na Odisseia, do Homero. O Tiresias é um personagem muito importante na cultura, no imaginário mítico, clássico, porque ele é um adivinho. Ele lê oráculo, ele é um profeta, é o pai de santo, para usar um termo de hoje. Ele adivinha o futuro, né? E as coisas se movimentam nas tragédias porque ele adianta o futuro. Um parênteses interessante aqui,
o tempo grego é muito interessante. Ele é diferente do nosso, que assim, a gente, sei lá, tem essas quiromantes que dizem assim, eventualmente prever o futuro. Então, o nosso tempo é linear, daí até aqui, ó, e alguém diz, ó, vai acontecer isso. E aí o tempo vai passando e o isso acontece. Na Grécia, a relação de tempo é muito louca. Eu demorei muito para entender, nem sei se entendo bem, mas é uma relação endógena. A previsão do futuro, a predição do futuro na Grécia, não é a antecipação de um evento, é a criação desse mesmo evento. Isso é muito louco, são parênteses, não tem nada a ver com a aula, mas eu acho tão interessante isso. Por exemplo, a história do Édipo é assim, né? O Édipo nasce, só que tinha uma profecia que dizia que o filho do seu pai, que eu não me lembro o nome do pai do Édipo, se alguém souber me diga, o seu filho, de qualquer forma, iria matá-lo. Tinha essa profecia, esse oráculo. Para evitar isso, o que, que ele faz? Ele pega o filho e mata, tenta matar. Ele não tem coragem de matar, mas terceiriza a função. Ele contrata alguém para matá-lo. Esse alguém fura os pés do Édipo e larga ele em algum lugar, só que ele é encontrado. Aí o Édipo está vivendo, muito bem, obrigado, é um jovem, forte, lépido, fagueiro. Um dia ele está atravessando uma estrada e uma charrete, uma carroça, vem ao encontro dele e há meio que um acidente, ele discute com o motorista ali do coisa, e na discussão ele se irrita e mata esse motorista. E na charrete tinha uma mulher muito bonita pela qual ele se apaixona. Aí ele se casa com essa mulher, né? E aí se torna o rei lá e tal, de Tebas, etc. Depois ele vai descobrir que essa mulher era a mãe dele e que o motorista era o pai. Essa é por isso que é trágico, né? O momento da descoberta. Só que vejam que isso só aconteceu justamente porque se tentou evitar a profecia. Somente porque o pai do Édipo tentou matar o Édipo para que o Édipo não o matasse, é que o Édipo matou no futuro. As tragédias gregas são sempre assim. O oráculo, ela vai criar, ela desencadeia os fatos que criam o futuro. Ela não antecipa, entende? Então, se não fosse o oráculo, não iria acontecer a história. É diferente do nosso sentido de profecia. Bom, fechando parênteses, porque isso não tem nada a ver com o assunto aqui. Eu me atraco a falar. Continuando aqui, no livro Técnicas do Observador, livro magnífico, aconselho muito aqui. A gente leu esse livro num grupo de estudo, eu tenho esse grupo de leituras, né, das terças-feiras. Quando o grupo era presencial, ainda esse foi um dos primeiros livros que a gente leu, absolutamente magnífico, tá? Técnicas do Observador, Jonathan Crary, está na nossa bibliografia. É um livro difícil, é um livro para você sentar e estudar, assim, mas ele é muito revelador. E entre milhões de coisas importantes para nós, artistas, ele cita uma curiosidade que muitos estudiosos do Sol, especialmente orientais, estudaram tanto o Sol que se cegaram ou desenvolveram problemas irreversíveis na visão. Porque para estudar o Sol e a refração, você tem que olhar para o pôr do Sol. Né? E isso deixou vários estudiosos, ao longo de séculos, Interessante essa história, né? Quando você olha muito para o Sol, desenvolve algum tipo de... No brilhante livro A História do Cerco de Lisboa, do José Saramago, esse livro também aconselho muitíssimo, tá? Para quem quiser, enfim, né? Quem tiver interessado aí, José Saramago, um escritor fabuloso, é um dos meus favoritos, mas esse livro em especial, ele começa com um parágrafo que é absolutamente magnífico. Eu não vou ler todo porque ele é longo, mas vou ler um pedacinho, porque nesse pedacinho eu já contém aí o ponto que eu quero chegar. Isso aqui é o primeiro parágrafo A História do Cerco de Lisboa, do Saramago. Sente a qualidade do poema, do texto. Quando só uma visão 1000 vezes mais aguda do que a pode dar a natureza seria capaz... Deixa eu ler de novo, porque essas inversões do Saramago me confundem. Quando só uma visão 1000 vezes mais aguda do que a pode dar a natureza seria capaz de distinguir no oriente do céu a diferença inicial que separa a noite da madrugada, o Almoaden acordou. Almoaden é na religião muçulmana aquele que chama para a oração. Então ele é o primeiro a acordar e chamar. Né?
Acordava sempre a esta hora, segundo o sol, tanto lhe fazendo que fosse verão ou inverno, e não precisava de qualquer artefato para medir o tempo, nada mais que uma mudança infinitesimal na escuridão do quarto, o pressentimento da luz apenas adivinhada na pele da fronte, como um tênue sopro que passasse sobre as sobrancelhas. Aos pés do Almoaden há uma cidade, mais abaixo há um rio. Tudo dorme ainda, mas inquietamente. A manhã começa a mover-se sobre as casas, a pele da água torna-se espelho do céu, e então o Almoaden inspira fundo e grita agudíssimo, Allahu Akbar, apregoando aos ares e sobre todos a grandeza de Deus. A cidade murmura as orações. O sol apontou e ilumina as açoteias. Não tarda que nos pátios apareçam os moradores. A Almádena está em plena luz. O Almoaden é cego. A força do parágrafo aí está em que ele vai revelar só no final que o Almoaden é cego. Então ele vai criando várias imagens que remetem ao senso, a conteúdos sensoriais, né? Gustavo, pessoal, tem que sair, acompanho no vídeo, abraço, tá legal, Tita. Ele vai criando vários elementos ali tácteis, né? A luz que bate na pele, ele sente na fronte, na sobrancelha e tal, e no final ele revela o Almohaden é cego. Simplesmente assim. Na cultura do Islã, reza a lenda que os almohadens eram sempre cegos, porque o almohaden é aquele que sobe no minarete, e lá de cima ele grita para chamar a oração. Só que lá de cima ele vê os pátios e as janelas das casas. Então, para evitar que um almohaden se interessasse pela intimidade dos fiéis, ele tinha que ser cego. Loucura, né? Bom, já que a gente citou o Saramago, não podia deixar de citar o famosíssimo Ensaio sobre a Cegueira. Né? É um livro que quem não leu, leia, mas tem um filme também brasileiro muito bom, eu acho, pelo menos, né? Filme um pouco antigo já, o protagonista é o Wagner Moura, enfim, que monta, né, encena o livro do coisa. Aí tem uma hora, sai sobre cegueira, a história todo mundo sabe, né? Do nada, todo mundo começa a ficar cego. Essa é a história. Todo mundo, do nada, fica cego, né? Só uma pessoa, que é uma mulher, a esposa de um médico, é que não perde a visão. No mundo inteiro, só ela. E o mundo vira uma catástrofe, porque dá para imaginar, né? Aí tem uma hora que ela diz, olhem só o que ela diz. Eu separei aqui só a resposta. A mulher do médico disse para o marido: não me acreditarás se eu te disser o que tenho diante de mim. Eles entram dentro de uma igreja, tá? Aí ela diz para o marido: você não vai acreditar no que eu vou te dizer. Todas as imagens da igreja estão com os olhos vendados. Que estranho, responde o marido, né? Por que será? E ela: como hei de saber? Pode ter sido obra de algum desesperado da fé, quando compreendeu que teria de cegar como os outros? Pode ter sido o próprio sacerdote. Talvez tenha pensado justamente que, uma vez que os cegos não poderiam ver as imagens, também as imagens deveriam deixar de ver os cegos. E o marido respondeu: ora, as imagens não veem. E ela diz: engano teu. As imagens veem com os olhos que as veem. Só agora a cegueira é para todos. E ele diz: mas você continua vendo. E ela diz: cada vez irei vendo menos. Mesmo que não perca a vista, tornar-me-ei mais e mais cega a cada dia, porque não terei quem me veja. Brutal. O Saramago é impressionante. Então, duas das coisas que ela diz aqui, acho que são fundamentais para o nosso pensamento aqui. Né? A primeira é: as imagens veem com os olhos que as veem. Ou seja, com os nossos olhos. As imagens nos olham também. As imagens são dotadas de um objeto de visão também. Isso é bem psicanalítico, na verdade, né? E ela continua: cada vez irei vendo menos. Ela vai vendo menos de cada vez porque, mesmo que ela seja vidente, que ela veja, o fato de todos estarem cegos faz com que ela não tenha mais ninguém que a veja. Ela diz, né? Cada dia serei mais cega porque não terei quem me veja. Porque a gente só consegue se ver na relação especular com o outro.
Se não tiver o retorno desse outro, se não tiver essa espécie de dialética com o outro, você é incapaz de se ver a si mesmo. A gente, quando só se reconhece, de fato, na gente, a partir de um outro. Começa assim, você se reconhece a partir de uma imagem no espelho. E essa imagem é um outro. Né? Tem um poeta e filósofo e fotógrafo contemporâneo muito interessante, que é o Eugen Bauchar. Se escreve Evgen Bavkar. Eu não sei pronunciar, ele é um filósofo esloveno, maravilhoso, fotógrafo, filósofo e cego. Tá? E ele diz assim, ele carrega junto com ele, amigos, vou sair, acompanha a gravação depois, beijos para todos, feliz Páscoa, maravilhosa aula. Legal, Yara. Ele carrega junto com ele, eu vi uma entrevista uma vez, ele mostrou um espelhinho, que ele tira assim do bolso, tipo um relógio de bolso, tem um espelhozinho. E ele diz assim, que quando ele está conversando com alguém, ele sente às vezes que a pessoa está constrangida, porque há um certo constrangimento em conversar com um cego. E ele sabe disso enquanto cego e enquanto filósofo. Então ele pega, puxa o espelho e diz assim, ó, eu vou colocar esse espelho aqui para você ter um retorno do teu olhar, assim você não fica tão desconfortável. Porque o difícil de conversar com o cego é a mesma coisa que dar aula aqui para a câmera. Se vocês fecharem as câmeras, gente, eu não consigo falar. Eu começo a me perder, fico nervoso, porque eu não tenho retorno. O retorno é vocês que me dão. Né? É tipo o músico que vai fazer um show e não tem o retorno, então ele não sabe que, né, a altura que está chegando a voz dele, não sabe se está afinado com os instrumentos e tal. Acho que é isso o sentido um pouco aqui da frase, né, do Saramago. A cegueira e a lucidez sempre estão juntas. Na história, nos mitos, nas narrativas, né, que eu separei aí só algumas. Tá? Esses personagens todos que eu elenquei nessa lista, eles têm uma coisa em comum. E aqui a gente volta para o nosso papo. O que une todos eles é a recusa da verdade em nome da narrativa. Em nome, como o Tarva, nosso personagem lá da lenda mongol, ele recusa todas as outras coisas que ele poderia ter em nome do saber contar a história, ou seja, de saber ficcionalizar a realidade. Eles têm em comum, todos esses, uma recusa de um suposto real que eles trocam por uma ficção. A ficção é a forma mais cristalina que a verdade pode assumir. Lá na lenda do Tarva, né, ele não precisava mais ver para saber. Por isso que ele aceita entrar no corpo de um cego. Conquanto que ele soubesse a narrativa, ele não precisava mais ver, simplesmente, né? Não precisava consultar as aparências para conhecer. Porque aqueles que procuram a verdade diretamente ficam cegos. Como os cientistas ali que o Crary descreve, né, que olharam tanto para o sol e se cegaram. Né? A gente ainda está falando de desapego do olhar, das identificações e desidentificações. Estou me direcionando para um final. Então, voltando. Essas identificações, eu acho que cada vez mais se tornam, para nós, assim, é explícito isso, é palpável, elas se tornam um problema social. Talvez nunca na história política, pelo menos eu não vivi outro momento assim, a gente teve tanto exemplo dessas identificações, de uma forma que eu chamo assim de sistema. Né? Esses sistemas de identificação seriam certos regimes de afeto que são sustentados permanentemente por mediações de referências. Em outros termos, compartilhamento de fake news, meme do BBB, manifestos políticos, seja de um lado ou de outro, de esquerda, direita, de centro. Né? Quando essas referências são agredidas, aquilo escala imediatamente para uma radicalização. Aqueles integrantes do sistema se aglutinam mais, se radicalizam, e é uma radicalização sempre crescente, e desemboca normalmente em violência. Porque como é um sistema, ele reage. Né? Quando um sistema é agredido, ele tende a reagir, né? Criando o quê? Outras estruturas de defesa. O afeto se defende, de uma certa forma, pela desvinculação. A desvinculação do afeto é o desafeto.
Daí que acontecem as brigas pelas quais acho que todos nós aí passamos nos últimos 3, 4 anos, 5, talvez, né? Esse é o momento da violência, né? do corte, da destituição dos afetos, etc., né? Que é uma forma extrema de resistir a uma agressão. Então, o sistema se sente agredido e aí ele responde. A resposta é uma violência. Né? Ou melhor, esse sistema de afetos, para ele, qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer coisa que coloque em questão as referências culturais que mediam esses elementos que compõem o sistema, constitui uma agressão. Aí é que entra o nosso desapego e por que o artista precisa desse nível tão profundo de desapego. Não é apenas se livrar dos trabalhos, dos desenhinhos, das pinturinhas. É um desapego que o artista tem que se submeter, eu aconselho que comece a fazer desde já, que é de tudo aquilo que ele gosta, tudo aquilo que ele é, de alguma forma, caro, inclusive tudo aquilo que eventualmente ele ame, ele tem que estar disposto a escrutinar. Disposto a escrutinar, ou seja, botar em questão. Porque nenhum gosto é indiscutível. Nenhum. Pelo contrário, a discussão do gosto se chama crítica da cultura. É o alicerce de tudo que a gente conhece como ciências humanas, crítica da cultura. Por isso que no fascismo, para usar um exemplo específico de um sistema muito fechado, que não à toa é sempre definido pelo grupo, né? Fascismo vem de fascia, fascia é feixe, em italiano. Então, os homens são enfeixados num mesmo sistema de crenças, de valores e tal, e submetido a um mesmo líder, por isso fascismo, né? Por isso que nos sistemas de fascismo eles são tão reativos. Em especial a quê? Críticas de costumes, manifestações artísticas, qualquer forma de pensamento crítico é uma agressão para um sistema de ordem fascista, né? Então, é preciso esse desapego, gente, porque para questionar o que vemos, o que a gente faz, com quem a gente anda, o que a gente deixa entrar pelos olhos, é tudo o que a gente é. Nisso aí eu concordo com Jesus. O Jesus manda bem, né? O Jesus manda muito bem. Ele diz lá, diz-me com quem andas e eu te direi quem és. É bem assim. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente, né, come, aquilo que a gente dialoga, aquilo que a gente devora antropofagicamente, é quem a gente é, se transforma na gente, porque na verdade já é uma expressão da gente. A arte se é realmente arte, no tom de seriedade que eu gostaria que todos mantivéssemos aqui, se ela é uma expressão honesta e sincera de nós mesmos, e a gente quer efetivamente que o nosso trabalho se transforme ou que ele apareça, a gente precisa mudar. Depois de questionado, o que sobra lá no final da crítica, depois de que você fez toda a crítica, o que sobra é arte. É algo, tem um ponto ali irredutível. Aquilo ali vai ser o núcleo da tua poética. Só que precisa colocar em andamento esse movimento das questões, das perguntas, das indagações, né? Quando você questionar e colocar em curso esse processo de reflexão, que a gente não vai responder, né? Mas que se direciona em busca de sanar, pelo menos, essa dúvida, o que significa ser artista, aí esse curso pode estar, assim, ter chego ao seu objetivo. A questão não é responder a essa pergunta, o que significa ser artista. A questão é sustentar esse não ser. Esse ser sem identificações afetivas que sejam fixações inebriantes e alienantes. Por isso, de novo, desapego. Não se pode ter medo de questionar o gosto. O que você se identifica hoje, amanhã se torna incômodo, inconveniente. Dá mais trabalho, gente, justificar a permanência numa certa identificação do que simplesmente abrir mão dela e passar para a próxima identificação. Dá mais trabalho justificar, insistir uma coisa e ficar justificando essa coisa, do que simplesmente abrir mão, assumir, admitir a perda e ir para a próxima coisa. Né? Quando a gente se acostuma ao incômodo, isso eu falei na live também, ele vira cômodo.
né? As coisas que hoje formam a nossa zoninha de conforto nem sempre foram confortáveis. A gente se confrontou com elas no começo. Aí a gente foi se acostumando, se acostumando, se acostumando, até que elas ficaram cômodas. Olha o que é a nossa zona de conforto. É um monte de coisas que antes eram desconfortáveis. Não se trata de encontrar um caminho, porque acho que simplifica muito. Se existe um caminho, eu ainda não sei, não descobri e certamente não vou falar para você. O caso é qualificar nossa leitura do mundo. O que entra em nós, seja pela apreciação da cultura, seja pelas redes sociais, seja pelos livros que lemos, pelos amigos, as pessoas, os parentes, quem a gente conversa, para quem a gente liga. E, além de qualificar a nossa leitura do mundo, qualificar a nossa produção no mundo. Então, não só aquilo que entra em nós, mas aquilo que a gente vai produzir. Seja, isso a gente vai descobrir se essa produção vai ser plástica, vai ser gráfica, vai ser literária, vai ser musical, não sei ainda. Né? O nosso ofício aqui é dar substrato às metáforas para poder compreender os fenômenos culturais. Não se fixar neles. Porque para o artista, absolutamente nada é sagrado. Nem a cultura. Eu acho que a crítica da esfera do simbólico, Cíntia, pertence ao artista. Assim como aos intelectuais pertence justamente opinar sobre as formações ideológicas, ao artista cabe a ele o plano da cultura. Claro que a cultura é um patrimônio comum, né? Mas quem que fará a crítica de seus pressupostos? Se ela for sagrada, se ela for, não, esse é o meu gosto, esse é o que eu gosto. Se o gosto e as religiões, especialmente, que fazem parte da cultura, né, nunca tivesse sido questionado, a gente ainda estaria nas religiões pagãs. A gente estaria vivendo as cruzadas, por exemplo. Né? Nada é sagrado para o artista, isso não sou nem eu que falo, é Oscar Wilde, para usar um outro argumento de peso. Uma frase do Wilde que eu separei, olha que incrível. O artista nunca é mórbido. Já começa bom, o artista nunca é mórbido. O artista pode expressar tudo. Pensamento e linguagem são para o artista instrumentos de uma arte. Vício e virtude são para o artista materiais para o seu trabalho. O engraçado é que ele já começa justificando, né? O artista nunca é mórbido. Ou seja, com certeza ele elaborou esse pensamento, essa reflexão, depois que alguém criticou o trabalho dele, dizendo, você não devia falar sobre isso. Com certeza. Eu não sei, eu tirei de um texto avulso, eu não sei onde é que está essa situação, mas com certeza foi de uma situação assim, ele já começa justificando, a gente não é mórbido, né? Porque a gente tem que questionar, alguém tem que meter o dedo lá na ferida. Né? Os fiéis de uma igreja certamente não são exatamente aptos a fazer a crítica da religião, né? Porque eles estão implicados num lugar subjetivo que é justamente esse lugar de fixação de afetos, né? Que são assim recolocados e realimentados e retroalimentados através de compartilhamento de referentes culturais. Imagens, tem o imaginário das religiões, músicas, cada vez mais, né? Temos os rituais, o culto em si, sempre igual, sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia da semana. Isso são coisas compartilhadas para formar esse sentimento de grupo, né? Livros, né? A literatura que circula, os textos que circulam, as ideias, enfim. Como eu disse, podem ser rito religioso, pode ser manifestação da cultura, pode ser meme de Instagram, não importa. Tudo tem que estar aberto à crítica. Mas não é invasivo? Invasão, eu acho que é quando há uma forma de exercício do poder. Ou seja, quando há uma desigualdade e uma opressão. Opressão é isso, oprimir é pressionar. Isso é poder. Poder é empurrar, pressionar sobre. O poder só se realiza na efetividade. Nunca um questionamento, um conselho, uma crítica deve ser considerado como invasivo, pelo menos para o artista. Justamente porque no artista esse é o exercício das suas funções. Não existe espaço sagrado, de novo. Né? Lógico, eu acho, digo sempre, já deve ter dito em algum momento, que o grande vocábulo da contemporaneidade é a mediação.
São coisas que eu entendi em algum momento e sempre reflito sobre isso. O grande vocábulo da contemporaneidade é a mediação. Existem formas de você fazer crítica, evidentemente, né? Por exemplo, fazer uma performance anti-religiosidade dentro lá de um território que é religioso. Aí tudo bem, aí não é crítica, daí é um desrespeito. Obviamente que tem formas de você operar a crítica, só que ela em si nunca é invasiva. Se a gente considera questionamento invasivo, se a gente considera qualquer tipo de crítica como uma forma de invasão, então quer dizer que tem algo que está imune à crítica. É assim que começa o autoritarismo. O autoritarismo já não pode criticar, como certos governos por aí, né? Bom, essa semana passada, inclusive, teve sábado, semana que passou, teve um veto presidencial da Lei Paulo Gustavo. Era uma lei que de incentivo financeiro a artistas e etc. O presidente vetou. Isso é exercício de poder. Promulgação de leis, vetos, etc., né? Mísseis disparados sobre um país, isso é exercício do poder. Né? Em suma, como diz a famosa frase, né? Quando um sábio aponta para o céu, os tolos olham para o dedo. Diante de uma crítica, a gente tem que olhar o objeto da crítica, não o direito do crítico. Quando eu falo que a gente precisa fazer a crítica dos referentes, a gente tem que começar a fazer primeiro a crítica das nossas referências culturais. Em termos bem pragmáticos, por onde que entra o mundo na gente? Como é que eu faço a crítica do mundo? Fazendo a crítica precisamente no lugar, na ponte de mediação entre o mundo e eu e o mundo, que é o olhar. Claro que a realidade entra por todos os poros, né? Mas vamos fixar no olhar aqui, porque eu acho que é mais o nosso campo. O que eu vejo? Tem uma coisa bem, que é um detalhe, mas eu insisto muito, e vou falar todo santo sábado. O que vocês veem no feed de Instagram de vocês? Esses dias eu ainda briguei com uma amiga que eu nem fui invasivo, eu só disse, olha, nós estamos vivendo, isso eu acredito mesmo, tá? Nós estamos vivendo o período mais interessante de toda a história humana. Mais interessante. A gente acabou de sair de uma pandemia global. Quando que aconteceu a última pandemia, em 1916, a gripe espanhola? A gente está num conflito que pode degenerar para uma terceira guerra mundial. A gente está num mundo tecnológico como nunca nem se imaginava. A gente está à frente do futuro que foi projetado. Se a gente vê os filmes da década de 70, claro, tem coisas que ainda não aconteceram, mas tem coisas que a gente já foi além. A gente foi além do futuro. Né? Tecnologia, a arte para mim hoje, na contemporaneidade, está no seu ápice, é o momento mais interessante das artes. Para mim, nós temos, por exemplo, Nicolas Samuri e Gottfried Helfwein, é como se estivessem hoje circulando entre nós Michelangelo e Da Vinci. Tal é a grandeza desses artistas em relação ao conteúdo hoje da expressão artística contemporânea. Né? Aí a gente abre o Instagram, cadê? E daí fica vendo bicho-liga naquela maldito feed, né, que chama, que não é feed, é home. É home, né? O feed é o meu perfil. Home é o que está no... Você abre o Instagram, você cai no home, né? O mundo está borbulhando de coisa interessante. A gente abre o Instagram e a gente tem pesquisas que mostram que a gente fica cada vez mais tempo nas redes sociais. Chavão, né? Óbvio. Aí, cada vez mais, então, esse aparelhinho aqui é o nosso mediador entre nós e o mundo. Daí, tá rolando tudo isso no mundo. Você quer ser artista. Está aí no momento de refundar a tua poética, ou fundar uma poética nova. E aí, quando você abre o Instagram, cada vez você passa mais tempo vendo gatinho, vídeo de bichinho, foto de família, gente se beijando. Isso aqui é um problema, gente. Ah, mas é o meu gosto, é o meu... Não tem gosto que seja longe, pode ter o gosto, pode continuar vendo vídeo de gatinho. Só que sabe que você está perdendo precisamente a fase mais interessante da história. Ela está passando ao redor de você e você está vendo vídeos de gatinho.